Início a nossa aula aberta do método Reaproximação, um novo começo. E se você está aqui, mas ainda não é aluna do método, certamente você está buscando resgatar o seu casamento. E pode ter certeza que você está no lugar certo. Você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito na sua vida, no seu casamento, e a partir de agora, você está fazendo parte da comunidade de mulheres que decidiram andar na contramão do mundo. E hoje eu quero apresentar para você uma das estratégias, que é uma aula exclusiva que eu vou acrescentar dentro do método, para que você se reaproxime do seu amado sem correr atrás, através das redes sociais. O tema da nossa aula: como se reaproximar sem correr atrás, usando as redes sociais. Então, qual é o objetivo dessa estratégia? O objetivo número 1 dessa estratégia é fazer com que ele venha até você, sem que você fique correndo atrás, procurando por ele, tentando falar, tentando se reaproximar. Então, o objetivo número 1 dessa estratégia é fazer com que ele venha até você. Qual o segundo objetivo dessa estratégia? Influenciá-lo a se arrepender de ter te deixado. Você vai entender ao longo da aula o que isso significa. Mas são esses dois objetivos que nós temos com essa aula de hoje, com essa estratégia. A primeira, fazer com que ele te procure sem que você tenha que ficar indo atrás. E a segunda, começar a influenciá-lo a se arrepender, a te olhar com outros olhos, a olhar você novamente como mulher, porque muitos perdem o desejo, o interesse. Então, à medida que você for se posicionando, que você for agindo com sabedoria e estrategicamente, ele vai começar a olhar para você com outros olhos. Quero deixar bem claro que nada é 100%, gente. Nada é 100%. Eu não tenho como dizer para você que todas as pessoas que aplicarem essas estratégias vão ter um resultado 100%. O resultado, ele pode ser imediato, pode ser a médio prazo, mas também pode não acontecer nada. Você vai usar essas estratégias e ele, não vai dar a mínima. Porém, você precisa tomar uma ação. Você precisa fazer a sua parte. E eu tenho certeza que você fazendo a sua parte, algum resultado você vai ter. Você vai perceber que eu não vou falar aqui nada mirabolante. Nada que seja, uau, nossa, não. Talvez você até já esteja fazendo algumas coisas, mas da forma errada. E é justamente fazer da forma errada que vai gerando consequências negativas. Porque quanto mais você erra durante o processo, mais você se afasta do seu objetivo, que é ter o seu casamento de volta. O processo de restauração do casamento, ele tem algumas fases. Quais são essas fases? Vou escrever com caneta preta que é melhor. Fase número 1, desespero. Dá para enxergar ou tá muita claridade aqui? Fala para mim. É aquela fase em que o marido vai embora, que você descobre a traição, que parece que o mundo desmoronou sobre a sua cabeça, que o céu caiu sobre a sua cabeça, que o chão se abriu. É aquele momento realmente de total desespero. Essa é a fase número 1. Qual é a número 2? Qual é a fase número 2 do processo de restauração do casamento? A número 2 é quando começam a cair as fichas. Como assim? Você começa a entender o que você está vivendo. Você começa a compreender que você está entrando num deserto e precisa se posicionar para sair dele. Então essa é a segunda fase. E nessa segunda fase, o que você faz? Você começa a buscar ajuda, você começa a assistir vídeos no YouTube, faz cursos, começa a buscar em Deus, começa a ir para a igreja, começa a orar. E geralmente nessa fase
são aquelas orações bem desesperadas, né? Aquelas orações realmente de desespero. Senhor, traz meu marido de volta. Pelo amor de Deus, você ora 24 horas por dia só pedindo isso. Então essa é a segunda fase. Qual é a terceira fase? A terceira fase, na verdade, eu adiantei aqui, gente. A terceira fase é a fase que você vai ficando mais calma. Vai se libertando da dependência emocional ou idolatria. Então, na terceira fase, você vai se libertando da dependência emocional. Você vai buscando conhecimento, você vai buscando a Deus, você vai buscando direcionamento e começa a se libertar da dependência emocional. Na quarta fase, geralmente, é a fase em que o marido ele começa a se reaproximar. A quarta fase é a reaproximação. Vou escrever só assim. A quarta fase é a fase da reaproximação. Você já passou pela fase de total desespero, você já começou a buscar conhecimento, você já começou a se libertar da dependência emocional. Tem pessoas que chegam nessa fase pensando assim, nem sei se eu quero mais meu casamento de volta, porque eu tô tão bem, tô tão em paz. Chega nessa fase e já não sabe mais o que quer. Então, ela entra na quarta fase, que é a fase da reaproximação. A quinta fase, acho que aqui não vai dar para vocês enxergarem não. A quinta fase é a fase da reconciliação, que é quando vocês começam a se relacionar novamente. Essa é a quinta fase da reconciliação. Vocês recomeçam o relacionamento. E a sexta fase é a da restauração, que é uma fase que não vai acabar nunca. Vocês sempre estarão num processo de restauração contínuo, porque a restauração, ela é para sempre. Em todo o tempo que estivermos aqui nessa terra, estaremos sendo restaurados. Então a restauração, ela será contínua na vida de vocês. E aí, qual é a fase mais delicada dentro desse processo de restauração do casamento? A fase mais delicada e que leva muitas mulheres a cometerem erros é a fase da reaproximação. Por quê? Na fase da reaproximação, geralmente as mulheres ficam muito afobadas, ansiosas. E o que elas fizeram? Elas pularam essas etapas aqui na maioria das vezes. Ou fizeram de qualquer maneira. Ou com as próprias mãos, com a própria sabedoria, elas fizeram com que o marido se reaproximasse. E quando chega aqui, elas se afobam, fazem tudo errado, encosta o marido na parede, faz drama, volta a cometer todos os erros que cometia antes. E ao invés de passar para a quinta fase, que é da reconciliação, esse marido se afasta novamente. É muito comum durante a reaproximação um afastamento e uma aproximação do cônjuge. Faz parte. O processo de restauração do casamento, ele é gradativo, ele é a médio prazo, às vezes longo prazo. Tem que ter paciência. E, infelizmente, a maioria das pessoas não tem paciência na hora que chega nessa fase que é da reaproximação. Então, sem dúvida, ela é a fase mais delicada e mais difícil. Por isso eu criei o método, porque eu percebi que as mulheres, quando chegavam nessa fase, elas não conseguiam sair do lugar. Elas não conseguiam avançar, elas não conseguiam ter progresso. E o método veio para ajudar vocês a superar essa fase, a passar para as próximas fases. Então hoje nós vamos falar sobre uma das estratégias usadas dentro desta etapa, dentro dessa fase que faz parte do processo de restauração do casamento. Dentro dessa etapa, dessa fase, que é a reaproximação, também existem outras etapas e outras fases que são um pouco parecidas, mas que têm alguns diferenciais.
Quais são essas etapas? A etapa 1, que é a etapa do raio-x, que é quando você precisa refletir e entender por que teu casamento acabou. Nenhum casamento acaba do nada. Seu casamento não acabou porque seu marido te traiu. Seu casamento acabou porque estava doente. E aí você precisa passar por essa etapa do raio-x para entender quais foram os motivos que levaram o seu casamento a chegar ao fim. Qual é a número 2? Eu chamo essa etapa número 2 de cuidar do jardim. Por quê? O que você vai fazer aqui no cuidar do jardim? Você vai resgatar a sua identidade, que certamente você se perdeu dentro do casamento. Você vai resgatar teu amor próprio, tua autoestima. Você vai resgatar o teu relacionamento com Deus. Então você vai cuidar da pessoa mais importante nesse processo, que é você. Então, antes de uma tentativa de reaproximação, você precisa ter passado por essas duas etapas. Essas duas etapas fazem parte do método Reaproximação no Novo Começo. Eu explico cada uma delas detalhadamente dentro do método. Como você fazer o raio-x. Às vezes você não sabe quais foram os problemas, mas eu vou apresentar para você esses problemas para você entender por que acabou. Por que você viveu determinadas situações. Então a gente só consegue resolver um problema quando a gente tem clareza de qual é o problema. E aí na etapa 2, você também vai aprender dentro do método sobre autoconhecimento, autoimagem, autoestima, identidade, vai aprender a usar as armas espirituais, porque quando você passa por esse processo, além de uma crise no casamento, você também entra numa crise espiritual, numa batalha espiritual, e você precisa aprender a usar as armas espirituais. Então tudo isso você vai aprender dentro dessas duas etapas, dentro do método. Para você chegar na etapa 3, que são, na verdade, as estratégias, você precisa ter passado muito bem por essas duas. O que acontece com algumas mulheres que se inscrevem no curso? Às vezes chega alguém e fala assim pra mim: Juliana, eu assisti às aulas, ou eu me inscrevi e não aconteceu nada. Gente, impossível você ter colocado em prática e não ter acontecido absolutamente nada. Alguma coisa vai acontecer se você colocar as aulas em prática. Ainda que não seja o seu marido voltar, mas alguma coisa vai acontecer em você, alguma coisa vai acontecer na relação de vocês. Então não adianta só assistir a aula, não adianta só assistir essa aula e não colocar em prática. Nada vai mudar. Então, para você chegar nas estratégias, você não tem como ser bem-sucedida nas estratégias sem ter passado por essas duas fases. Muita gente ignora isso daqui, passa para as estratégias, e aí o que acontece? Dá tudo errado. Aí, ao invés dela passar menos tempo nesse deserto, ela passa mais tempo no deserto. Porque ela continua, mesmo investindo no curso, querendo fazer do jeito dela. E vai caminhando, ao invés de 40 dias, 40 anos. Eu tenho certeza que você não quer isso. Então vamos lá. E depois dessa parte de estratégias, essa estratégia, ela tem o objetivo de retomada de contato. Você passa para a fase de conexão. Que conexão é essa? Conexão emocional. Ele já se reaproximou, vocês estão tendo contato, estão se dando bem, mas você precisa resgatar a conexão emocional entre vocês. Você precisa levar o seu marido a enxergar você novamente como a melhor opção. Então, essa parte aqui, ela é essencial para o fechamento desse processo. Porque quando essa conexão acontece, se o seu marido ele tem uma outra mulher, por exemplo, uma clandestina na vida dele, e a conexão entre vocês está ficando cada vez mais intensa, aquela mulher já não vai ter mais espaço na vida dele. Então, a conexão é a quarta fase
dessas etapas do processo de reaproximação. Então eu falei primeiro do processo de restauração do casamento e esse daqui é o processo de reaproximação. Quando você vai aplicar essa estratégia que eu vou compartilhar com você hoje, que é essa retomada de comunicação através das redes sociais. Quando você vai colocar isso em prática? Você vai colocar essa estratégia em prática quando você está no início da separação. Seu marido saiu de casa. Saiu de casa, não quer falar com você, te bloqueou nas redes sociais, vocês não estão conseguindo se entender, vocês só estão brigando. Então, se você está na primeira fase da separação, esse é o momento que você vai aplicar essa estratégia, mas sem desconsiderar as outras etapas anteriores, e você vai entender melhor sobre isso. Então, ó, ele saiu de casa, te bloqueou. Juliana, mas eu tô bloqueada nas redes sociais, como que ele vai ver o que eu vou fazer? Vai ver, fica tranquila sobre isso, só faz a sua parte. Vocês só brigam, não conseguem se entender. E se o seu objetivo, desculpa, que ele volte a te admirar como mulher. Esses são os motivos que vão levar você a aplicar essa estratégia. Ok? Vocês estão conseguindo anotar? Então, quais são os maiores erros que as mulheres cometem através das redes sociais? Isso também é importante, tá? É importante você anotar para você não esquecer. Quais são os maiores erros que as mulheres cometem durante essa fase de separação nas redes sociais? Quais são os maiores erros? Erro número 1. Postar indiretas. Indiretas através de frases, indiretas através até mesmo de versículos, de trechos de pregações, indiretas através de vídeos motivacionais. Muitas mulheres fazem isso. Coloca trecho de pregação falando de adultério, sobre justiça própria, sobre vingança. Isso tudo é um tiro no pé. Não, mas eu não tô provocando, ou eu não tô jogando indireta, porque eu achei essa frase legal, bonita, mas é uma frase que fala de adultério e você está passando pelo adultério. Se torna uma indireta. Então isso é um grande erro, é um tiro no pé. Outro erro, felicidade extrema. Como assim, Juliana? Felicidade extrema. Posta fotos na balada, bebendo todas, curtindo com as amigas. Gente, sabe aquelas fotos de pessoa que parece que tá super louca? Posta de manhã, de tarde, de noite, toda hora, querendo chamar a atenção de alguma forma? Você vai passar como ridícula, muitas das vezes. Talvez você nem postasse nada. E agora você fica postando coisas toda hora. É indiretinha, posta uma foto. Outra coisa, frases de amor próprio. Só você não percebe quanto você está sendo ridícula. Frases de amor próprio, me amando cada vez mais. Não sei o que. Gente, a pessoa está vendo que aquilo ali é conversa fiada. Está fazendo isso para provocar. Todo mundo sabe que você se separou, que seu marido está se relacionando com outra pessoa e você está fazendo isso. Então isso fica até feio.
pra você e a pessoa toda hora, né? E foto de biquíni e de não sei o quê. Pra querer chamar atenção. Acaba se tornando até ridículo. Então é um grande erro, tá? Foto ou mensagem ou imagem dando a entender que está com outro. Tentando provocar um ciúminho. Ah, vou provocar para ver o que ele vai fazer, para ver o que ele vai falar. Aí posta coisas como se estivesse com outra pessoa, 2 copos de vinho, na mesa, ou posta recebendo flores. Tem pessoas que inventam isso. Ela manda flor para ela mesma, manda um buquê de flores para ela mesma, para dizer e postar e o outro achar que você está com outra pessoa. É um tiro no pé. Essa estratégia, que eu não sei de onde tiraram, de provocar ciúme, ela não produz um bom resultado. O que vai acontecer se você fizer essas coisas, cometer esses erros? Você vai afastar ou pode começar uma disputa entre vocês. O teu cônjuge vai querer começar a postar coisas para te provocar também. Vai começar uma disputa, sabe? Você posta foto na balada e ele posta também. Você posta foto, sei lá, fazendo o quê e ele posta também. Você posta foto de biquíni e ele posta de sunga. Então começa uma disputa entre vocês e essa disputa não vai dar em nada. Talvez você já tenha passado por isso. Juliana, realmente eu percebi que um dia desse eu postei tal coisa e ele replicou uma coisa muito parecida com o que eu tinha postado. Fiquei sem entender. Menina, por quê? Então começa a entrar numa disputa entre vocês. Uma disputa que não vai chegar a lugar nenhum e que não vai dar em nada. Então, se você está cometendo algum desses erros, pare imediatamente. Agora, vamos chegar numa parte muito importante e que vai doer, tá? Vai doer, vai ser difícil para você, mas se você quiser realmente avançar nessa fase que você está vivendo, ouça o que eu estou lhe dizendo. Como que você vai aplicar essa estratégia de usar as redes sociais? Como você vai aplicar? Através do contato zero. Na verdade, vai começar através do contato zero, a caneta está falhando, e do contato limitado. Quase não deu para escrever. Através do contato zero e do contato limitado. Juliana, mas eu tenho filho, como que eu vou fazer contato zero? Calma, já vou falar, tá? Primeiro eu vou falar do contato zero. Gente, o que é o contato zero? Contato zero é contato zero. É você não falar com a pessoa, nem por e-mail, nem pelo WhatsApp, nem por sinal de fumaça, nem por rede social, nem por nada. É contato zero total. E durante quanto tempo você vai fazer isso? 30 dias. Misericórdia, vou cair para trás, vou aguentar não. 30 dias. Por quê? Nos 15 primeiros dias de afastamento, o que vai acontecer? Teu cônjuge, se vocês estava muito ruim o clima entre vocês e você estava perseguindo muito ele, correndo atrás, ligando toda hora, mandando mensagem, pedindo para voltar, aquela coisa toda, nos primeiros 15 dias ele vai sentir um grande alívio por você ter largado ele de mão. Glória a Deus que essa mulher saiu da minha vida, quero viver minha vida doidado, ela parou de me perseguir. Os 15 primeiros dias ele vai, ufa, que alívio. É isso que vai acontecer. Mas, conforme for passando, aí, minha irmã, ele vai começar a sentir saudade. Ele vai começar a pensar em você novamente, ele vai começar a sentir desejo de se relacionar com você, talvez sexualmente.
vai sentir falta da casa, dos filhos, da vida de vocês. Então, se você quebra esse contato zero antes desse tempo, você vai estar quebrando esse processo que precisa acontecer lá do outro lado na vida dele. E o que você vai fazer durante esses 30 dias? Aplicar os módulos 1, 2 e 3 do método Reaproximação Novo Começo. Por quê? Dentro desses 30 dias, você vai trabalhar a tua autoestima, teu amor próprio, teu relacionamento com Deus, vai fazer um raio-x da relação para ver onde você errou. Você vai estar investindo em você, você vai estar fazendo coisas novas, vai estar tirando sonhos da gaveta e colocando em prática. Você vai estar fazendo um curso novo, você vai estar programando uma viagem, você vai estar fazendo uma mudança no teu cabelo. Durante esses 30 dias, você não vai ficar chorando, se lamentando, contando os minutos e os segundos para os 30 dias acabar e você procurar por ele de volta, não. Você vai investir seu tempo e sua energia em você, em cuidar de você. Porque quando você fizer essa quebra do contato zero, você vai precisar tomar algumas ações. E se durante o contato zero você não fizer nada por você, você não vai ter o que fazer na volta do contato zero. Então, contato zero, gente, é contato zero. Então, o que você vai fazer? Você não precisa nem bloquear, talvez. Ah, Juliana, mas eu tenho dificuldade, eu quero ficar olhando toda hora, eu quero olhar os status, eu quero ver os status, os stories de todo mundo, dos amigos, dos parentes, quero ver como que ele tá. Então, você vai ter que bloquear. Você vai bloquear ou as pessoas ou as suas redes durante esse tempo. Juliana, acho que não preciso bloquear, consigo me controlar. Você simplesmente não vai postar absolutamente nada durante esses 30 dias. Nem no Instagram, nem no WhatsApp, nem nos stories, nem no Facebook, nem e-mail, nem sinal de fumaça, nada. Você vai simplesmente sumir do mapa, ninguém vai ter notícias suas pelas redes sociais. Aí eu quero que você faça uma reflexão comigo. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De você lembrar de uma pessoa conhecida, nossa, tem tempo que eu não vejo fulano, né? Tem tempo que eu não vejo fulano, como será que tá fulano? Vou olhar aqui o Instagram de fulano, pra ver se ele postou alguma coisa, como que tá, né, a vida dele. Vamos ver. Aí você olha o Instagram da pessoa, o Facebook, não tem nada. A última postagem da pessoa foi em 2020. Você fica, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa pessoa? Será que ela morreu? Será que ela viajou? Será que ela foi abduzida? O que está acontecendo? Ou então, você sabe que aconteceu alguma coisa na vida daquela pessoa. Um exemplo, você sabe que ela se divorciou, se separou, está em crise no casamento, o marido foi embora. Aí você fofoqueira, vou olhar aqui como que tá o Instagram da fulana. Que ela se separou, né? Vou olhar aqui como que tá o Instagram dela. Aí você entra no Instagram da fulana, fofoqueira querendo saber da vida dela, chega lá, não tem nada. Ela não posta nem um pio, não tem nenhuma frase para você supor o que possa estar acontecendo. Como que você vai ficar? Curiosa. Eita, ficou esquisita essa frase, né? Ficou esquisita essa frase. Você vai ficar curiosa. Caramba, o que será que está acontecendo com a fulana? Fulana não posta nada. E é isso que vai acontecer com ele. É exatamente isso que vai acontecer com ele. Com as pessoas que conhecem você também. Com os familiares dele, com os amigos dele, com a clandestina que estiver com ele. As pessoas vão ficar curiosas. Você vai despertar nas pessoas e nele o gatilho da curiosidade e da escassez. Escassez, não tem. Não tem. O que está acontecendo na vida dela? Não sei. Não tem contato mais nenhum. Ela não posta nada, ela não mostra nada, ela não faz nada. Não dá nem pio. Fala aí pra mim, se você já passou por uma situação como essa, de querer ver o Instagram de alguém e a pessoa não postar nada. Fofoqueira, querendo olhar a vida dos outros. Às vezes até de um famoso, gente.
Sabe que aconteceu alguma coisa na vida da pessoa, gente, a pessoa não posta nada, não colocou nada. Isso gera curiosidade. E vai ser exatamente isso que vai acontecer com ele. Então você vai cumprir esse contato zero. Juliana, não tenho como fazer contato zero. Porque nós temos filhos, porque nós temos coisas para resolver, porque nós temos um negócio juntos. Então você vai fazer o contato limitado. O que é o contato limitado? Você só vai falar com essa pessoa se for de extrema urgência e necessidade. Só em caso de vida ou morte que você vai entrar em contato com essa pessoa e vai continuar não postando absolutamente nada nas suas redes sociais. Gente, é nada mesmo. Não tem frase, não tem versículo, nada. Não tem foto, nada. É zero. Zero. Ah, Juliana, eu tô bloqueada. Vai adiantar nada eu fazer isso. Vai adiantar, minha filha. Vai por mim. Tem pessoas vigiando tua vida e contando pra ele. Sempre tem alguém que vai chegar até ele pra falar alguma coisa. Pode ter certeza disso. Ah, tô bloqueada. De alguma forma ele vai saber. Ah, isso não tem como saber, Juliana. Tô bloqueado todo mundo. Minha filha, faz a tua parte e deixa Deus fazer a parte dele. Aquilo que pra você é impossível, você não tem que se preocupar. Enquanto você estiver ansiosa, preocupada e afobada com aquilo que não está na sua alçada, você vai viver cansada, querendo desistir o tempo todo. Então faz a tua parte, aquilo que lhe cabe, e aquilo que não lhe cabe, deixa Deus fazer. Descansa teu coração, só faz a tua parte. E aí você vai fazer o contato limitado. Vai continuar não postando absolutamente nada. Nem de trabalho. Nem de trabalho. Dá no mesmo. Não vai postar nada nem de trabalho. Ah, Juliana, mas é o meu trabalho. Posta nada. Ah, Juliana, mas se eu não postar, eu não vou morrer de fome. Aí você vai ter que postar, não tem jeito. Mas evita, tá? E se você tiver que falar com ele, você vai falar só o necessário. Só o necessário. E dentro desses 30 dias, você vai aplicar, você vai assistir as aulas do módulo 1, 2 e 3 e vai aplicar tudo aquilo que está sendo proposto, tudo aquilo que está sendo ensinado, porque senão não vai adiantar absolutamente nada você fazer esse contato zero. Então você vai sumir, você vai despertar a curiosidade e depois dos 30 dias você vai voltar a fazer algumas publicações aos poucos. E essas publicações são publicações normais, porém de uma forma mais estratégica, sem desespero, sem afobação. O objetivo dessas publicações é gerar um certo mistério, uma certa expectativa, uma certa curiosidade. É para fazer ele ficar pensando, será? O que está acontecendo? Você vai gerar um mistério quando você fizer suas publicações de forma estratégica. Então você vai voltar a fazer suas publicações aos poucos. Passou os 30 dias. Juliana, eu comecei a fazer um curso. Aí você vai postar o curso, tá? A tua foto lá no curso. O que você vai escrever? Você não vai escrever um textão, você não vai jogar indireta, você não vai falar de amor próprio, você não vai falar que está começando uma nova vida. Não, você vai escrever uma frase bem curta a respeito daquela nova experiência. Investindo em mim, investindo num velho sonho, investindo na minha vida, começando um novo projeto e ponto. Você não precisa postar de manhã, de tarde, de noite, todo dia, desesperada, não precisa. Qual é o ideal dessas publicações? Qual é o ideal? Gente, presta bastante atenção no que eu vou falar aqui. Prestem bastante atenção no que eu vou falar. Que sejam verdadeiras.
Porque se você não fizer publicações verdadeiras, ele vai acabar descobrindo, ele vai acabar notando que é tudo conversa fiada. Que tudo que você está fazendo é só para chamar atenção. Então não pode ser algo mentiroso, não pode ser algo que você está inventando, que você não está fazendo. Tem que ser algo verdadeiro. E aí você fez o cabelo, fez luzes no cabelo, tira foto no salão, faz um vídeo reels lá no salão e posta. Isso você vai fazendo aos poucos. Qual o ideal? Gente, a nossa vida, ela não tem só um pilar. Não tem só o casamento como pilar. Nossa vida tem vários pilares. E o que você vai fazer? Durante esses 30 dias, você vai olhar para os outros pilares da sua vida. Pilar social, por exemplo. Talvez você esteja precisando se relacionar com pessoas. Ah, Juliana, mas é difícil me relacionar com pessoas, que as pessoas ficam perguntando, especulando. Se relacione com pessoas novas. Se relacione com pessoas que não conhecem a tua história. Faça novas amizades. E isso também é uma orientação importante que faz parte dessa estratégia para você começar a publicação. Porque o ideal é que quando você fizer uma publicação com pessoas, é importante que suas publicações estejam todas relacionadas a uma ação, a um movimento. Não posta em casa, vendo Netflix. Não! Que suas publicações sejam todas com ações, com movimento, com, tô caminhando, tô andando, tô aqui chorando não, tô vivendo, tô cuidando de mim, tô evoluindo. Então tudo aquilo que você for postar, tudo aquilo que você for publicar tem que estar relacionado a movimento. E se você publicar algo com pessoas, que é muito importante que você tire fotos com pessoas, que sejam pessoas diferentes. Que sejam pessoas que teu marido não conhece. Por quê? Se você publicar fotos com um grupo de pessoas, tô fazendo um curso novo, tiramos foto aqui, eu e a minha turma. Teu marido não vai saber que você está tirando fotos com o grupo da tua turma. Você vai simplesmente tirar uma foto lá com a tua turma. E aí vai gerar uma curiosidade nele. Vai ficar aquele ar de mistério. Quem são essas pessoas? Será que um desses homens está com ela? Será que um desses homens está ficando com ela? Será? Você não vai estar deixando indireta de nada. Você não vai estar sugerindo, supondo ou de alguma forma deixando transparecer que você está com alguém. Não. Você vai deixar ele ficar se questionando, vai deixar ele ficar se perguntando: quem são essas pessoas? Quem é esse homem que está perto dela? Será que está ficando com ela? Porque, gente, as pessoas, o ser humano, ele só dá valor quando ele percebe que ele está perdendo. Enquanto você tiver medo de perder o que você hoje não tem, o que vai acontecer? Ele vai sentir esse medo, gente. Eu costumo dizer que o medo tem cheiro. Ele vai sentir o cheiro do medo em você. Então quem tem que ficar com medo é ele. E aí você vai fazer isso. Outras publicações que você pode fazer: mudanças da sua aparência, como eu falei, passeios, viagens, lugares novos que você vai frequentar, grupos de pessoas diferentes, eventos. Por isso que eu falei aqui que durante esse tempo dos 30 dias você não pode ficar em casa chorando, se lamentando pelo que você perdeu. Quanto mais você perde tempo se lamentando, chorando pelo que perdeu, mais você vai andar em círculos no deserto. É claro, gente, que o processo da separação, ela é comparada à dor do luto. A dor da separação é comparada à dor do luto. E dentro do método reaproximação, inclusive, eu falo sobre isso, que é importante superar, passar por essas fases do luto. E a primeira fase do luto é realmente uma fase desesperadora.
Tem pessoas que quase entram em depressão, perdem a fome, emagrecem, só choram, não conseguem cuidar da casa, não conseguem cuidar dos filhos, não conseguem trabalhar. Faz parte, você tem que viver o luto. Eu tenho aulas lá dentro do método que eu falo sobre isso. Você tem... Gente, deu cãibra no meu pé. Misericórdia. Ai, Jesus, está repreendido. Você tem que viver o luto. Você tem que chorar. Você tem que se lamentar. Você tem que reconhecer onde você errou. Você tem que se perdoar. Perdoar o outro. Porque não adianta também você se reaproximar com o coração cheio de mágoa, de ressentimento. Enquanto você estiver ferida, toda reaproximação, toda tentativa de contato que você tiver vai ser frustrada. Então, durante esse tempo, você precisa se cuidar. Juliana, eu acho que eu preciso de mais do que 30 dias antes de começar essas publicações. Faça. Se assim for melhor para você, faça. Que assim seja. E quando você começar a aplicar essas estratégias nas redes sociais, você vai aplicar com mais veracidade, com mais verdade. Você vai ter o que colocar ali. E você não vai ficar desesperada postando coisas. Eu fiz mentoria individual com uma das minhas alunas e o que ela fez? Ela tinha uma viagem para fazer com um grupo de empreendedores. Ela é empreendedora. Tá travando, gente? Algumas pessoas estão falando que tá travando. Pra mim não parece que tá travando, não. Pra mim tá tudo ok. Ela tinha uma viagem para fazer com um grupo de empreendedores. E aí eu falei pra ela, o que você vai fazer? Você vai usar as redes sociais a seu favor. Você vai usar as redes sociais a seu favor. Ela não tinha costume de fazer publicações, ela não tinha costume de nada. Eu falei, a partir de agora, você vai usar as redes sociais a seu favor. Você vai para essa viagem, você vai tirar fotos, você vai publicar essas fotos no seu perfil, no seu feed, nos seus stories. Você vai mostrar para as pessoas, para quem quiser ver, que você está fazendo algo novo, investindo em você, evoluindo. E assim ela fez. Ela foi para a viagem, foi maravilhoso, segundo ela, e ela fez essas publicações. E o marido dela estava viajando para um outro local, um outro lugar. E ela disse que o tempo todo da viagem ele mandava mensagem para ela. E estava afastado, fazia tempo que eles não se falavam. E o tempo todo da viagem ele mandava mensagem. Como é que tá sendo? E aí, como é que tá? Ah, tô com saudade. Quando você voltar eu vou lá te ver. Ele começou a se aproximar dela. Ter contato com ela novamente. Se interessar, olhar para ela de uma forma diferente. Porque até então, a vida dela era só casa, trabalho, casa, igreja e nada mais. Até em relação à igreja, ela começou a publicar coisas. Ela começou a ajudar as mulheres da igreja num projeto que elas tinham lá, de fazer doces, uma coisa assim. Posta também. Mostra lá que você está trabalhando na igreja. E assim ela fez. E ele também começou a falar. Ele também começou a falar, nossa, que legal, isso aí, tananã. Então você vai despertar nele o interesse de voltar a falar com você sem que você precise ficar procurando. Sem que você precise ficar correndo atrás. E outra coisa importante, que está dentro do contrato zero, é você não ficar olhando a vida dele, olhando os status, tudo que ele posta, curtindo, comentando, tananã. Não! Você vai fingir que ele não existe. Você não vai olhar nada, você não vai curtir nada. Nada. Quero te fazer uma pergunta antes de continuar. Você está disposta a isso? Então, todas as vezes que você fizer alguma publicação,
você vai sempre deixar um arzinho de mistério. Nunca vai revelar tudo. Deixa um arzinho de mistério, deixa ele pensar. No caso dessa minha mentoranda, ele sabia que ela ia para essa viagem porque os dois eram empreendedores, tinham um negócio juntos, então ele sabia que ela ia para essa viagem, né? Mas eles não tinham muito contato e ele ficou o tempo todo ali, querendo saber e tal. Então faça isso, ok? E você vai fazer isso gradativamente. Para fazer isso, você tem que estar em movimento, você tem que estar colocando em prática os módulos 1, 2 e 3 do método reaproximação. Se você não colocar isso em prática, não vai dar em nada. Ah, Juliana, eu vou fazer por mim mesma. É por sua conta e risco, tá? Dentro das aulas do método, você tem todo o processo explicadinho, direitinho para você fazer. Uma coisa muito importante é que você não deve criar expectativas em cima disso. Por quê? Se você criar expectativas em cima disso, você vai colocar foto e você vai ficar ali o tempo todo vendo se ele curtiu, se ele comentou, se ele visualizou. Isso vai te gerar angústia, desespero. Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. De você colocar e ficar criando expectativas em cima daquilo ali. Não. Você não vai postar porque você quer, em primeiro lugar, chamar a atenção dele. Você vai postar porque você precisa postar, porque você precisa mostrar para o mundo a tua transformação, a tua evolução, o teu crescimento. Então, se você posta um negócio e fica ali, ansiosa, querendo ver se ele visualizou, não vai dar certo. Não crie expectativas nisso. Postou? Segue a vida, continua cuidando das suas coisas, continua investindo em você, continua buscando em Deus, continua vivendo. Se você fica toda hora olhando ali, será que ele viu? Será que ele não viu? Ah, ele deu um coração. Por que será que ele colocou um coração? Não estou conseguindo entender por que ele botou o coração. Por que será? Aí fica naquela angústia, gente. Naquela ansiedade. Não vai adiantar de nada. E outra coisa. Se você tá fazendo isso, postando as coisas e ficando ansiosa, querendo ver se ele visualizou isso e aquilo, certamente você não cumpriu as etapas anteriores, tá? Você deixou a desejar nas etapas anteriores. Por isso você tá assim, ansiosa, afobada, desesperada. Se você não cumprir as etapas anteriores, vai chegar na estratégia, vai dar ruim. Escuta o que eu tô te falando, vai por mim. Vamos lá. Agora vamos às respostas. Postei, Juliana. Postei a foto, postei o vídeo. E aí ele comentou. Me elogiou. O que você vai fazer nesse momento? Você simplesmente vai agradecer o elogio. Obrigada. Ponto. Mais nada. Você não vai ficar prolongando o assunto, fazendo pergunta, falando de outra coisa. Não, minha irmã. Você só agradece. Obrigada. Obrigada. E ponto. Acabou. É só isso que você vai fazer. Ok? Não puxe outros assuntos. Outra forma de responder também, usando a técnica do espelho, que é uma das estratégias que eu ensino também dentro do método. Você vai usar a técnica do espelho. De que maneira? Você vai responder na mesma medida. Só o necessário. Você não vai ficar puxando assunto. Você não vai ficar contando história. Não vai ficar querendo saber da vida dele. Não. Vai só falar o necessário. Responder o necessário. Só isso que você vai fazer. Usar a técnica do espelho e somente agradecer caso ele faça algum elogio. Obrigada. Outra questão. Juliana,
Ele começou a mandar mensagem, começou a responder minhas publicações. E agora ele veio dizendo que quer encontrar comigo, que quer ir na minha casa, que quer jantar, que quer falar comigo. E aí, o que eu respondo? O que você vai fazer caso isso aconteça? Você vai ditar as regras. Porque certamente ele vai falar para você, olha, será que dá pra gente se encontrar tal dia, tal hora? O que você vai fazer? Como agora você é uma mulher que está investindo em você, como agora você é uma mulher muito ocupada, que está ocupando o teu tempo para você crescer emocionalmente, espiritualmente, você vai certamente ter coisas para fazer. E aí, o que você vai dizer para ele? Olha, a gente até pode conversar sim, mas pode ser no dia tal, no horário tal? Você vai dizer o dia e o horário. Se ele vai falar, olha, pode ser tal dia? Posso ir em tal horário? Mas naquele dia, naquele horário, você tem um compromisso. Você vai desmarcar o teu compromisso? A não ser que seja algo muito urgente, você não vai desmarcar o teu compromisso. Você vai simplesmente dizer para ele, olha, nesse dia e nesse horário, eu tenho um compromisso, não vai dar. É muito urgente o que você tem para falar? Se for muito urgente, eu vejo se eu consigo desmarcar esse compromisso. Mas eu já tenho compromisso nesse dia e nesse horário. Pode ser tal dia? Pode ser tal horário? Ah, Juliana, mas se eu fizer isso e ele não me procurar mais? Ah, Juliana, mas se eu fizer isso e ele não quiser mais? Minha filha, se você está desesperada a esse ponto, você não está preparada para se reaproximar dele. Se você está desesperada a esse ponto, você não está preparada para a volta dele. Tem que se desprender desse medo, dessa idolatria, dessa dependência emocional. Enquanto você estiver desesperada, ansiosa, afobada, você vai meter os pés pelas mãos, colocar a carroça na frente dos bois e vai dar errado. Escuta o que eu estou te dizendo. Então, se você está ansiosa, afobada, desesperada, não é momento de se reaproximar, porque você vai se frustrar. E vai ser pior, porque cada vez que você erra dentro desse processo, você vai dando passos para trás. Infelizmente, gente, é isso que acontece. Quanto mais você erra, mais você vai caminhando para trás. Vamos lembrar do povo de Israel quando saiu do Egito e rumo a Canaã. Um trajeto que era para durar 40 dias. Durou 40 anos. E mais, aquele povo que saiu do Egito não entrou em Canaã. O povo que entrou em Canaã foi uma nova geração. Só Josué e Caleb daquela geração antiga que entrou. Você quer ficar rodando? Andando em círculos? Até quando? Até quando você vai ficar procrastinando e vivendo a sua maneira? Colocando em risco algo que é tão importante, que é a sua família, que é o seu casamento. Eu não estou falando aqui, gente, de um namorico. Não estou falando aqui de qualquer coisa. Eu estou falando de algo que é importante para você, que é a sua família, que é o seu casamento. Que é o seu futuro, o futuro dos teus filhos. É isso que está em jogo. É algo muito importante. É algo muito sério. E se você se comporta com total falta de sabedoria, de conhecimento, você vai perecer e pode perder para sempre aquilo que é tão importante para você. Aquilo que para você vai fazer diferença. A decisão que você toma hoje, ela vai determinar o teu futuro, o futuro dos teus filhos, das tuas próximas gerações. E eu sei que as pessoas ao seu redor, as pessoas que convivem com você, elas não te incentivam a lutar. Você não tem pessoas para conversar sobre isso, na maioria das vezes. De fato, lutar pela restauração de um casamento é andar na contramão do mundo. E se você fica perdida, fazendo as coisas do seu jeito, na força do teu achismo, seguindo conselhos de amigas, você vai fazer sempre tudo errado. E não vai sair do lugar.
e pode acabar de fato perdendo de vez. Então, qualquer estratégia de reaproximação, ela só dá resultado se você tiver cumprido as etapas anteriores. Se você não estiver preparada para a reaproximação, vai dar errado. Quando você pensar que tá tudo bem, Juliana, deu ruim. Acho que eu falei alguma besteira, hein? Acho que eu fiz alguma besteira, hein? E agora? Não fica se culpando. Os erros que você está cometendo, certamente, é pelo conhecimento que você não tem. E talvez você até tenha o conhecimento, mas insiste em fazer do seu jeito. Ah, vou fazer do meu jeito que é mais fácil. É mais fácil, mas você não sai do lugar. É mais fácil, mas a situação só piora. Não evolui, nada acontece. Então eu espero que você tenha anotado minuciosamente cada detalhe dessa aula. E que você não tenha pressa de colocar em prática. Porque, gente, não é rápido e não é fácil reconstruir um casamento. Leva tempo e dá trabalho. Então, você vai precisar ter paciência para colocar cada um detalhe desse em prática. Vai levar tempo. E você precisa, durante esse tempo, buscar entendimento, buscar conhecimento, buscar sabedoria. Porque o seu casamento acabou justamente pela falta de sabedoria, pela falta de conhecimento. Em que momento da tua vida você investiu no seu casamento, fez um curso, uma faculdade? Não fez. Você entrou para o casamento simplesmente porque se apaixonou e vamos embora, vamos ver no que vai dar. Você entrou no casamento muito mal sabendo ser filha. E aí começou um relacionamento sendo esposa. Os conflitos vieram, a bagagem do outro, sua bagagem, a falta de sabedoria, a falta de conhecimento. Começou a dar problema. Você não sabia como resolver, porque você não aprendeu. Ninguém te ensinou. Muito se fala, às vezes, na igreja sobre a mulher virtuosa, mas o que é ser uma mulher virtuosa? O que é ser? Como é ter um casamento bem sucedido, segundo as orientações bíblicas? Está tudo na Bíblia, está tudo ensinando. Mas ninguém se atenta. Ninguém se atenta. Então, essas estratégias só funcionam pelo que tem por trás delas. O contato zero por si só não funciona. O que você faz durante o contato zero e como você quebra o contato zero é que vai fazer a diferença. A estratégia que eu estou falando aqui para você sobre usar as redes sociais é apenas uma estratégia de retomada de contato. Dentro do método reaproximação tem um módulo inteiro de retomada de contato, de estratégias para retomada de contato. Não tem só essa, tem outras também que você pode usar. E como eu falei para você, eu quero te dar a oportunidade de se tornar aluna do método. Então você vai se tornar aluna do método, vai receber alguns bônus que o método já disponibiliza.